Bueno, o que a gente precisa saber da primeira geração do romantismo aqui no Brasil é que ela vai utilizar a figura do índio, né, como um grande guerreiro. Por que se utiliza a figura do índio como grande guerreiro? Quem é que pode me dizer o porquê? Hein? Dona Senhora, será que pode dizer a página que está? Não, não estou em página, Luíde. Não estou em nenhuma página por enquanto. Tá bom. Não lembram, gente, por que é a figura do índio que a gente tem no romantismo da primeira geração no Brasil? Não? Então vocês precisam anotar isso, sério, e ler isso muito bem. Como guerreiro, não é? Isso, mas por quê? Identidade nacional. Isso, identidade nacional. Muito bem, parabéns, amada. Então é isso, gente. Aqui no Brasil, com a chegada dos portugueses, né, nessa época, gente, do romantismo, ainda éramos colônia. Não se esqueçam disso. Ainda éramos colônia, ainda tínhamos toda a intervenção portuguesa aqui no Brasil, tá? Então, os primeiros escritores, eles vieram com essa intenção de trazer algo que fosse para relatar e para trazer como identidade nacional, tá? O ano passado eu me lembro que eu conversei com os alunos do ano passado da 2EM, e a gente, quando a gente pensa em os portugueses chegando aqui, a gente não pensa às vezes nos índios, né? A gente pensa, a corte portuguesa chegou ao Brasil. A gente pensa na sociedade que a gente tem hoje, né? Parcialmente branca, né? A gente não imagina como que era na época, porque a gente não tem assim imagens da época, evidentemente, porque não tinha chegado o modernismo ainda. Mas aí se precisava, se tinha necessidade de trazer uma figura que fosse característica do povo brasileiro. Então, o que a gente tem? O índio, né, como identidade nacional. Então, o índio, ele representa o brasileiro. Ele é assemelhado aos cavaleiros medievais como guerreiros. E o cenário? Que cenário era utilizado no romantismo? Qual era o cenário utilizado no romantismo? O que traz os textos do romantismo da primeira geração de cenário que a gente identifica que é Brasil, que a gente pode identificar como Brasil? Nós vamos ter camelos. Clima tropical, muito bem. O que mais? O clima tropical. Como é que são as praias? São cercadas de vegetação ou são cercadas de animais? Hein? Vegetação, senhor. Vegetação. Vamos ter palmeiras, vamos ter a mata, né? Aqui no livro de vocês, a gente tem uma ideia de como que o romantismo ele vai trazer para vocês como característica de cenário.
Olha o povo indígena no meio da mata. Olha a quantidade de vegetação que tem, de árvores, tem até um animalzinho ali. Isso me parece um cachorro. Ó. Mas cachorro, gente, ele não é brasileiro. Vocês sabem disso, né? Aqui no Brasil, quando o índio dominava o Brasil, não tinha cachorro. Aqui o máximo que tinha assim, de animal era a onça. Um animal que podia ser domesticado, uma onça. Meu Deus, não tinha isso aqui no Brasil. O cachorro ele veio com os europeus, tá? Não tinha. Acho que eu respondi já, né? Não tinha isso aqui no Brasil, gente. Era onça, era bichos bem selvagens, né? Vegetação, era mata que tinha aqui, não tinha cachorro, tá? Então, o que mais que a gente pode dizer sobre isso? Teremos a figura das mulheres miscigenadas, das mulatas, lembra? Inclusive, vocês sabem que essa nomenclatura mulata não é uma coisa muito legal de se dizer, né? A gente já conversou sobre isso. É extremamente pejorativo nos dias atuais, né? Mas para essa época não era. Por que não era? Porque quando se diz mulata, se diz que esta mulher, esta mulata ou este mulato, né? São pessoas que são fruto de uma relação entre branco e índio ou preto e branco, né? Então, o romantismo da primeira geração é isso. A gente vai ter o índio como figura central. Bom, o que a gente vai ter aí também? O ufanismo. Duda, tu não tá copiando nada, Duda? Tá deitada? Senhora, com licença. Qual livro tu tá e qual página tu tá? Não tô em página ainda, meu bem. Tô só retomando algumas características do romantismo, tá? Essa aula está sendo gravada, vou deixar ela no. Vou postar ela no. Fazer o upload no YouTube e deixar para vocês lá na pastinha de vocês das lives, tá? Bueno. Ai, gente, me perdi no que eu tava falando. A pessoa já tem déficit de atenção. Tá cansada. Ah, ufanismo. Lembrei. O que é ser ufanista? Eu vou perguntar isso na prova. O que é ser ufanista? Adorar o Brasil. Exagerado. Adorar o Brasil de forma exagerada. Uma resposta complementa a outra, tá? Adorar o Brasil, adorar a sua pátria de forma exagerada. Tá bom? O eu lírico, nessa época, ele sofre por amor? Sim ou não? Sofre ou não? Porque é uma coisa mais. Oi? Oi, pode falar, tô escutando, Felipe. Qual era a pergunta agora? Se o eu lírico, ou se o narrador do texto, né, a pessoa que tá falando aí na primeira pessoa, ele sofre por amor. Não. Não? Porque é muito mais orgulho pelo Brasil do que uma visão moral. Entendi. Felipe, Muito mais nacionalista.
Felipe, o que eu tenho para te dizer? Que, sim, se sofre por amor, tá? A história da Iracema, por exemplo, ela conta a história dela com um português e fala sobre as dificuldades de manter este amor. Porque a tribo onde ela vive, ela não aceita este português. Porque, na verdade, esse português, ele é amigo de uma tribo rival de onde a Iracema vivia. Então, o português, eu não me lembro o nome do português, mas vamos dizer que o nome do português é João, tá? O João, ele chegou aqui no Brasil com as suas embarcações portuguesas e ele desembarcou na tribo A, tá? Só que a Iracema, ela vive na tribo B. E a tribo B, ela é inimiga da tribo A. Então, para o povo indígena considerar um branco, ele precisava gostar do branco. Só que para Iracema era ainda mais difícil a situação, porque além da pessoa que ela gosta, que ela ama, ser branco, ele ainda era amigo da tribo rival, tá? Então era um amor que não podia acontecer. Era um amor que não tinha como acontecer, só que aconteceu. A Iracema, ela se relaciona com esse homem. A Iracema, ela tem um filho com esse homem, ou seja, ela teve relação sexual com esse homem, o que ela também não poderia ter relação sexual com nenhum outro homem, porque a Iracema era quem fazia o preparo de uns componentes lá com ervas e tal, para um ritual da sua tribo. Então, ela era escolhida para fazer esse preparo para esse ritual porque ela era virgem. Ela era a virgem dos lábios de mel. Era assim que ela era vista dentro desse universo, desse livro que a gente está comentando. Então, Felipe, a questão nacionalista é utilizar a Iracema como uma grande guerreira. Por quê? Porque ela se apaixonou por um homem que não era benquisto de forma alguma pela sua tribo. Ela lutou para ficar com esse amor. Ela era importante para a tribo dela e ela abdicou, né, do seu bem-querer dentro da tribo para ficar com esse amor. Então ela é uma guerreira, tá? Ela, quando a primeira vez que a Iracema viu ele, ela estava no meio da mata e ela atingiu ele com uma flecha, tá? Por quê? Porque ela era uma guerreira que ia para dentro da mata, ia caçar e atingiu ele com medo do que ele poderia ser, entendeu? E ela acaba morrendo, né, no final do livro. Spoiler. Ela acaba morrendo no final do livro porque ela não pode ficar com ele. Mesmo depois de ter um filho com ele, ela não pode ficar com ele. Então ela morre definhando mesmo, tá, gente? Sem comer, sem beber, sem nada. E ela só chora. Tanto que existe um rio dizendo que é o rio da Iracema, que foi feito com as lágrimas dela. Ela chorou tanto, que foi feito um rio e ela morreu por esse amor, tá? Então, essa parte ufânica, onde ela está dentro do livro da Iracema? É trazer ela como uma grande guerreira, tá? É trazer todo o ambiente da mata onde ela vive, é trazer os animais para dentro dessa história. É dizer que o cabelo da Iracema, ele é tão liso e tão negro como as asas da graúna, né? Olha o nome desse animal, graúna, típico indígena, tá bom? É dizer que o hálito da Iracema é hálito de baunilha, é idealizar a mulher. Aí trazemos uma outra característica, a idealização da mulher amada ou do homem amado, tá?
Outra característica aí do romantismo primeira geração. Estão entendendo, gente? Sim, não, talvez, nem um pouco. Eu entendi. Felipe, quando se pensa em romantismo, se pensa em sofrimento. Mesmo que ele seja ufânico, tá? Sofrimento por amor, vamos. Tá bom? Tá bom. Peguem o livro de vocês, o livro 6, na Professor, eu acho página que o Rodrigo 11. tá querendo falar sobre tá com... Oi? Acho que o Rodrigo tá querendo falar que só tem nome, tá com... Vou desligar. Ah, Rodrigo, pois é, não tô te escutando. Se tu Eu quer tava falar. cantando na real, mano. Quer falar, Rodrigo? Não, senhor, eu tava cantando. Ah, tavas cantando, tá bom. Senhor, é aula de quê? Oi? Tá bom, foi mal. É aula de português ou literatura? O que tu acha, Anderson? Chuta. Literatura. Literatura. Sim, claro, né? Qual parte? Página 11. Aqui tem aqui, ó, vamos ler esse trechinho, que é do livro Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é um dos grandes nomes para a literatura desta época, romantismo primeira geração, tá bom? O nome do livro, Juca Pirama, já traz aí as nomenclaturas, né, similares a um tupi, né, pirama, né, traz algo aí da cultura indígena, do povo indígena, tá bom? E fala sobre a história de alguém. Não vou dizer aqui para vocês que vai ser sempre assim, tá? Mas normalmente no romantismo, as obras, elas vêm com o nome dos personagens. É Iracema, é Juca Pirama, Lucila, tá? O Guarani, que é a história do índio Guarani. Então, geralmente vem com o nome dos personagens que vão sofrer por esse amor, tá bom? A Lucila, ela não é da primeira geração, ela é da segunda geração, tá? Ela é do romantismo ultrarromântico, segunda geração. Então, canto 9. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai, que o cinge contra o peito. Com lágrimas de júbilo bradando, este sim que é meu filho muito amado, e pois que o acho, enfim, qual sempre o tive. Corram livres as lágrimas que choram, estas lágrimas sim, que não desonram. O que acontece aqui, gente? Tem o pai desse índio, né? A gente sabe que é índio. Por quê? Porque ele fala aqui de guerreiro, né? Então temos aqui o primeiro indício que se trata de uma poesia romântica da primeira geração, guerreiro. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai que cinge contra o peito. O que aconteceu com esse personagem? Ele tá vendendo saúde, ele tá com coronavírus ou ele morreu? Hein? Corona. Morreu, né, gente? Fala, quem que tá falando? Qual é a página que tu tá?
Tô na página 11, aqui embaixo, ó. Tá? Professora, Então, tá no livro 6? sim, do 6. Professora, que livro é? Eu não tô achando onde tá. Do livro 6, livro didático, página 11. Tá. Tá? Então, com lágrimas de júbilo, bradando. Este sim é o meu filho muito amado, e pois que eu acho, enfim, qual sempre o tive, corram livres as lágrimas que choram, estas lágrimas sim que não desonram. Então, temos aí a figura de um índio que ele foi morto. Morto por quem? Pelos brancos. Por quê? Porque ele entrou em confronto em busca de fazer a sua realização, de ter a sua mulher amada, tá? Então, os textos do romantismo da primeira geração, eles vão ser todos assim, praticamente. Vamos para a página 12 agora. Também do Gonçalves Dias. Canto primeiro. Vocês já se acharam aí, gente? Lohana, te achasse? Tá. Sentado em sítio escuso, descansava. Dos timbiras, o chefe em trono anoso. Então aí, gente, timbiras. Circulem essa palavra timbiras e coloquem aí que é de origem indígena. Quem é o chefe em trono anoso? Em trono anoso é velho. Anoso é velho, tá? Quem é o chefe em trono anoso? O cacique da tribo. Tá? Gente, olha os versos seguintes como ele é importante para caracterizar o índio como guerreiro. Prestem atenção. Itajubá, o valente. Itajubá é o nome do índio. O valente, o destemido, o acossador das feras, o guerreiro, fabricador das incansáveis lutas. Então é uma pessoa que ele não tem medo de nada. Ele consegue ser guerreiro, ele consegue ser domador de feras, né? Pensa bem, ele tá aí, ó, acossador das feras. Então ele mete medo nessas feras, ele consegue fazer graça com as feras, porque ele é um guerreiro. Ninguém pode contra este guerreiro, tá? Ele é forte, ele é destemido, ele é temido pelos outros, até mesmo pelos animais, até mesmo pelas feras, tá? Seu pai, chefe também Timbira. Então, Timbira é o nome da tribo. Então, circule e vocês escrevam aí tribo. Tá? Chamava-se o Jaguar. Dele era a fama que os musculosos membros repeliam. Então, qualquer coisa repelia ele, inclusive os músculos dessa figura indígena, ela repelia qualquer coisa, qualquer pessoa que chegasse perto dele se repelia, tá? Ia embora. A flecha sibilante e o que o seu crânio da maçã aos terços golpes não cedia. Então, as flechas sibilantes, quer dizer, quando puxa a flecha, ela faz um barulho, né? Então, aqui no vocábulo de vocês, diz que provoca um barulho semelhante a um assobio. Mas sibilante pode dizer assim, olha, de que tá assim, olha, meio que
temerosa, também pode ser temerosa, tá? A flecha sibilante e que o seu crânio da maçã aos terços golpes não cedia. Então, gente, não importava o que fosse acontecer, mas nada nessa figura a gente via fraqueza. A gente não vê de forma alguma fraqueza nessa pessoa, tá bom? Cria-se e em que não crê o povo estulto, ou seja, o povo maluco, doido, né? Bobo, que o velho pianga na espelunca, horrenda. Aquele encanto inútil num cadáver, tirara ao pai defunto e o filho vivo. Inteiro o transmitira, é certo ao menos que durante uma noite juntos foram o moço e o velho e o pálido cadáver. Então teve alguém aí que morreu, né? Alguém aí que é exaltado, que é esse moço, esse grande guerreiro, né? Que ele acabou entrando em conflito e quem acabou morrendo foi ele ou foi o pai? Foi o pai. O pai morreu e ele acabou se tornando chefe. Por isso que diz seu pai, chefe também Timbira. O que isso acontece? O que está revelando? Que o pai dele foi chefe. Quem é que pode ser chefe no lugar do pai? O seu sucessor, logo seu filho. Então ele e o pai dele entraram aí num conflito e o pai dele acabou falecendo. E quem é que ficou? Esse guerreiro que intimida as pessoas e intimida também as feras, tá bom? Então aqui a gente tem aqui, ó, a exaltação fiel do índio. Tá, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Não? Não? Tá bom. A próxima unidade desse livro de vocês, do volume 6, é o romantismo da segunda geração, aqui no Brasil, tá? Que é quando nós vamos ter a figura do homem e da mulher na sociedade. Como o homem e a mulher se comportam, tá? Vai tirar o índio e vai tirar a Iracema, que era a figura do índio, e vai trazer a figura do branco. Não vamos mais falar de Iracema agora, vamos falar de Lucila. Lucila, ela era uma personagem, assim como a Iracema morreu por amor. Só que ela não era nenhuma índia. Não tinha essa necessidade de fazer uma literatura ufânica para Lucila, porque essa parte já passou, já é passado. Então a Lucila, ela é uma prostituta de luxo, né? E nessa obra, o que traz nessa obra da Lucila? Traz a grande hipocrisia que era os centros urbanos da época. Porque a Lucila vai dizer que os homens, sim, que tinham dinheiro, que eram tidos como moços responsáveis, que eles iam para esses espaços. Né? E por que o amor desta mulher não foi concretizado? Porque ela era uma prostituta, então ele não podia ser concretizado. Lá na Iracema, não podia acontecer o romance, porque ela era índia e porque o seu amado era branco. Aqui na segunda geração, nós teremos duas pessoas brancas. Só que o que acontece? A classe social dessas pessoas são completamente diferentes. Os valores dessas duas pessoas são completamente diferentes. Então, esse amor também não pode acontecer em virtude dessas características. Tá bom? Tá bom? Aí aqui, gente, a gente vai ter exaltação à morte. Vamos ter o pessimismo, o negativismo, tá? A busca por morrer. Se não tiver o amor, as pessoas elas preferem morrer aqui nessa segunda geração, tá? Tá bom? Então tá. E aí, fechamos o livro 6. Livro 7.
Bom, vocês sabem que a professora começou, a professora eu que vos falo, começou pelo naturalismo. Porque eu prefiro falar de naturalismo primeiro do que o realismo. Por quê? Porque o naturalismo ele vai trazer temas que são muito diferentes do que a gente está vendo até agora, né? E aí o realismo ele fica mais fácil de ver depois, porque vai parecer uma coisa muito simplista. O realismo não é tão simplista assim, não, tá? O que a gente tem no naturalismo, gente? Vamos ter, pela primeira vez, né? Isso é importante vocês escreverem aí, vai estar registrado aqui no vídeo, se vocês quiserem ver a aula depois. Nós vamos ter pela primeira vez críticas sociais, tá? Neste momento, haverá uma preocupação dos escritores de mencionarem o que está acontecendo no Brasil, tá? Eu quero pegar aquela imagem do cortiço. Ah, não foi. Eu botei no slide aquela imagem do cortiço. Não é daqui. Lá no slide da aula do naturalismo, eu peguei uma imagem dos 100 anos, né, de comemoração à obra O Cortiço. O que a gente tem lá? A gente tem as primeiras casas que a gente tem como típicas de favela. É o que traz aqui no livro de vocês de início, tá? São as primeiras favelas brasileiras, são as favelas em desenvolvimento. O cortiço é isso, são as favelas em desenvolvimento, tá? O que a gente vai ter aí? O que é importante, eu botei já lá nos vídeos para vocês, que eu trouxe para vocês. Que a gente vai ter a parte cientificista. O que é isso, a parte cientificista? O autor, eu escutei isso de um material que eu li e achei maravilhoso. O autor, ele é o cientista. Os personagens são as cobaias. E o livro inteiro é como se fosse a tese desse trabalho desse cientista. Então, né, se eu disser para vocês que a Clarice, ela foi no show da Madonna, vocês vão dizer, mas que estranho isso, né? Isso não é muito a cara da Clarice no show da Madonna. Aí eu digo para vocês, não foi a Clarice, foi o Cristiano. Aí vocês vão me dizer, eu acho que combina mais com o Cristiano que a Clarice, então é possível. Então, gente, associar uma ação ao sujeito, isso é fazer uma visão objetiva e cientificista do meu sujeito, da minha cobaia, que no caso, agora neste momento, foram a Clarice e o Cristiano, tá? Não combina muito com a Clarice ir pro show da Madonna, porque não é muito a cara dela. Ela tem uma cara mais rock and roll, por exemplo. Mas o Cristiano me parece que vai gostar mais da Madonna e combina mais com ele. Então, combina mais com esse sujeito, tá? Bom, isso é uma visão objetiva. Eu tô analisando a situação toda, tá bom? Eu tô vendo com quem combina tal coisa. E é isso que o naturalismo traz. Ele vai dizer que as pessoas lá no subúrbio, elas não vão agir com o que eles tinham naquela época, né, gente? Pensem na época. Isso aqui não é a professora Amanda dando juízo de valor para as pessoas. Não. É na época como as pessoas pensavam na época, tá certo? Então, eles não vão pensar, por exemplo, que uma relação homoafetiva é algo natural. Eles vão pensar que uma relação homoafetiva, ela é fora do natural. Ela é anormal. É algo que beira a perversão, tá? É aqui que vai acontecer os primeiros manifestos de relações homoafetivas. E para esta época, que recentemente conseguimos a liberdade para os escravos. Para os escravos não, a gente não diz escravos, a gente diz as pessoas escravizadas.
recentemente se conseguiu a liberdade para as pessoas escravizadas, entende? Então, nessa época, a coisa ainda era muito diferente, era muito densa, tá? Então, no naturalismo, a gente vai ter isso. Tá? As pessoas que vivem no cortiço, elas não vão agir de forma nobre, tá? O mestiço, ele não vai ser uma pessoa confiável. Por que ele não vai ser uma pessoa confiável? Porque ele não tem uma raça. Ele não é inteiramente branco, ele não é inteiramente negro, ele não é inteiramente índio. Ele é mestiço. Logo, ele não tem valores próprios, tá? Então, esse mestiço, que é o que tem dentro da arte naturalista, ele não vai ter valor, tá? Ele vai agir de forma displicente, sem disciplina, né? Ele pode cometer furtos, ele pode cometer violência contra a mulher ou contra outros homens, enfim, né? Tô falando que do mestiço homem, tá? Só pra gente entender bem. Ele pode contribuir com atos de violência ou de roubo e tal, porque ele não tem valores morais, porque ele não tem uma raça única, digamos assim. Isso pra época, gente. É pesado, né? Pesadíssimo pensarmos assim, mas era assim que era retratada a coisa mesmo. Bem difícil, tá? No Cortiço tem uma personagem que é uma mulher. Ela é uma moça, ela é virgem ainda, tá? E todos os homens desse espaço onde ela vive, nesse cortiço, eles têm a pretensão de deflorar, é essa a palavra que eles usam, deflorar essa menina. Então essa menina, ela recebe constantemente assédios, ela é elogiada, ela é as pessoas, os homens, eles acompanham ela onde quer que ela vá, porque se tem a intenção de fazer com que ela transe com eles, né? E realmente isso lá no final da história acontece. E qual é a grande moral dessa ação dentro da história? É que não importa qual é a vontade dessa menina. Ela vive naquele meio e aquele meio diz que ela precisa agir como as outras pessoas. Então, ela ser uma menina, ela ser virgem, isso é anormal para o meio onde ela vive. Por quê? Porque o homem, naquele meio, ele age de acordo com seus instintos. Quem é que tem instinto, né? Os animais. Então, necessariamente, ela vai agir de acordo com seus instintos e ela não pode fugir dentro daquele meio, porque o meio faz o homem, tá? Tem lá no slide que eu fiz para vocês, que eram os três, não eram os três porquês. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. As três forças que determinam o homem. Então, o homem, ele é produto do meio, ou seja, o espaço onde ele vive vai dizer que ele precisa ser daquele jeito, tá? Vou trazer aqui um exemplo, né? O Luigi mora no BGV, né, Luigi? Sim? Tu mora no BGV, né? Sim. Então, tem o preconceito de que as pessoas que vivem nessa determinada comunidade são pessoas que vão agir com determinada violência, tá? Então, o homem é produto do meio. Então, as pessoas que vivem neste meio, elas devem agir desta forma, tá? Que nem aconteceu com o caminhão do gás. Vocês todos sabem, né? Notícias de Rio Grande. O que a gente mais escuta? Também, né? Lá naquele bairro só podia acontecer isso. Mas não é só naquele bairro, gente. A violência está em qualquer canto, né? Mas se existe essa pretensão de se dizer que o homem é produto do meio. Assim como dizer que o homem é o produto da raça. Lembra que eu falei para vocês? Se tu não tem uma raça definida, tu não é uma pessoa valorizada, tá? O homem é o produto do momento, ou seja, eu não tenho raça, né? Eu vivo lá naquele meio daquele cortiço, e aí chegou uma pessoa perto de mim e deixou o celular perto de mim. E a pessoa saiu
para ir ao banheiro, mas deixou o celular perto de mim. O que eu vou fazer? O momento vai propiciar para que eu furte esse celular, então eu vou fazer esse furto. Por quê? Porque eu sou produto do meio, eu sou produto da raça e o momento está me propiciando essa ação, tá bom? Então, fazer essas analogias, fazer esses estereótipos são ações que surgiram com o naturalismo, tá bom? Dentro da literatura, tá, gente? A gente sabe que antes mesmo disso, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui no Brasil, né, já existia esses juízos de valor, principalmente com a raça, com as raças, né? Então, no naturalismo, ele vem para jogar na sociedade como que as pessoas são vistas. Tá certo? Tá certo, gente? É pesada essa parte do naturalismo, né? A gente sai do romantismo tranquilinho e a gente cai no naturalismo, assim, que é, pra mim, pelo menos, é bem forte. Tá certo? Aninha, tá tudo bem com o conteúdo? Sim, senhora, eu já tinha dado uma olhada nos teus slides. Tá bom. Então, gente, assim, olha, os slides, eles estão bem completinhos, né? Aí eu li um outro texto, achei interessante, trouxe para vocês essa questão mesmo das três forças que eu não tinha escutado ainda falar, eu não aprendi isso na faculdade, achei interessante trazer para vocês, tá? Essa visão também do homem, que o escritor, ele é o cientista, que os personagens são as cobaias, e que o romance e a tese também é bem legal pensarmos assim, tá? Porque assim a gente não se perde. Aí vocês vão ver que agora o realismo, ele é muito mais tranquilo, o realismo, ele é mais tranquilo, o naturalismo, ele vem mesmo para abalar as estruturas. Mas eu acho que eu falei para vocês, eu acho que eu cheguei a falar para vocês num dos vídeos, que o naturalismo, ele veio antes do realismo. Eu falei isso? Que o naturalismo antecedia o realismo? Eu disse? Pelo jeito não lembro. Mas não, tá, Isso. gente? Hã? Eu disse. Mas assim, gente, o naturalismo e o realismo, eles surgem no mesmo momento, tá? O naturalismo, ele não ganha tanta força, porque as pessoas não estão afim de ler muito a obra naturalista, elas não estão afim de ler os seus problemas. Mas eles vão mais pro lado do realismo, tá? Por isso que eu até deixo por último, porque eu acho mais importante dar ênfase pro naturalismo, porque ele traz características que são bem distintas do que nós vimos até agora, tá? Mas eles são concomitantes. Eles surgem no mesmo momento. Que isso, Nunes? Gente, eu vou parar de gravar a aula porque já terminei de fazer a revisão, tá? E também já falta pouco tempo para acabar.